eu sou Henrique Cunha Júnior, eu sou da terceira geração de movimentos negros da minha família, eu pertenço aos movimentos pan-africanistas, sou professor universitário, professor titular da Universidade Federal do Ceará e uma das pessoas que tem proposto desde 2000 uma discussão sobre população negra e o Brasil do ponto de vista econômico. Então, a gente tem pensado muito no Brasil na distribuição de renda desse país, né? Nós somos do grupo que vemos que a distribuição de renda é uma continuidade do escravismo criminoso. Então, quando nós estamos discutindo essa questão da PEC, né, nós não estamos discutindo apenas um ajuste fiscal no país. Nós estamos como se estivéssemos sentados na mesa no 13 de maio, decidindo o que vai se fazer sobre a abolição da escravatura no Brasil. Isso porque a população negra é 51% da população brasileira, mas é 75% da população mais pobre do país. Né? Então, quer dizer, são populações que foram empobrecidas ao longo do século. Nós não somos pobres porque nascemos pobres, porque criamos pobres, nós somos pobres porque a política brasileira foi de empobrecimento dessa população. A população negra, quando nós saímos da abolição da escravatura, né, tinha mais recursos e mais meios de vida do que tem hoje no comparativo. É incrível imaginar, mas nós regredimos na nossa participação nos trabalhos gerais da sociedade, na habitação no meio urbano, a população morava dentro dos centros urbanos e ao longo das políticas públicas durante o século foi levada à periferia. Então, nós somos uma população onde nós não temos planos de saúde, nós somos uma população que depende totalmente do ensino público, das escolas, nós somos uma população que precisa da reforma urbana, nós somos de populações que moram em bairros de maioria de população negra que não tem absolutamente nenhum equipamento urbano. Né? Então nós dependemos fundamentalmente de políticas públicas do Estado brasileiro para melhoria. Nós também dependemos, por outro lado, a classe média chamada negra hoje, ela é uma classe média que trabalha em empregos públicos. A maioria dos empregos ocupados pela população negra são empregos públicos. Né? Então, quer dizer, o serviço público é a fonte de classe média negra. Né? Então, a PEC fere todas essas coisas, a PEC retira todas essas coisas. Então, a população que mais vai sofrer com o arroxo que está ocorrendo em todos os setores de saúde, educação, né, e serviço público é a população de descendência africana, é a população negra brasileira. Então, por isso que é importante estarmos discutindo, e o que nós estamos discutindo não é apenas a questão do ajuste fiscal, nós estamos discutindo a repartição de renda desse país. É fundamental ter em conta a repartição de renda. E aí, nós estamos discutindo também um negócio fundamental. Existe um grupo privilegiado na sociedade brasileira, existe um grupo que se contenta em ser privilegiado, não se questiona quanto grupo privilegiado. Né? E esse grupo privilegiado não vai ser tocado com essa reforma. Né? Quando eu estou falando de grupo privilegiado, eu estou dizendo, há planos alternativos à questão da PEC? Sim, é só cobrar os devedores, tá certo? Existe um grupo que está na própria página do governo que deve 1 trilhão e 300 mil reais, que resolveria o problema que nós estamos dizendo de ajuste fiscal. Por que eles não são cobrados? Porque eles são privilegiados nesse país, eles são protegidos pela própria lei nacional. Então, o que nós estamos discutindo hoje é a questão de que país nós queremos e quais populações são beneficiadas ou não, quais privilégios são mantidos ou não no país. Então, é uma discussão da estrutura que funciona o país. E a população negra, nessa estrutura, sempre tem pago o preço. Então, a discussão de hoje está nesse patamar e é por aí que eu acho que nós vamos poder rediscutir o Brasil. Nós temos um período agora, como eu disse, como se nós estivéssemos no dia 13 de maio, que foi o dia da abolição da escravatura, mas não de 1888, nós estamos no dia 13 de maio de 2016, decidindo qual o destino da população brasileira. Bom, meu nome é Elizabeth Pinto, eu sou professora da UFBA desde 2009, eu trabalho no Instituto de Psicologia e tenho dedicado toda a minha, tanto a militância como a carreira acadêmica e como gestora na discussão e no debate da questão étnico-racial e de gênero. Né? Então, eu acho que eu tenho perpassado por essa área, não é? Tanto porque na minha vida, eu acho que empiricamente
essas categorias elas estão inscritas no meu corpo, não? E eu acho importante no debate, não é? No espaço acadêmico, essa discussão, ela tenha um outro caráter também, não só o caráter das pesquisas com tendências universalistas, não é? Mas que ela possa transversalizar as grandes temáticas e as grandes questões, né? Então, não dá para pensar, por exemplo, a PEC, não é? 55, sem pensar o lugar de negros e das mulheres nessa PEC, né? Então, qual o impacto na vida de grande maioria da população brasileira, não é? Tida como uma minoria. E, de fato, ela representa uma minoria econômica e política, né? Então, são milhões de brasileiros, não é, que vão sofrer o impacto direto dessa PEC, que vão pagar a conta indevida, não é, de uma perspectiva positivista, oligárquica e classista de pensar a vida e a nação, né? Então, eu acredito que pensar a PEC, não é? É pensar como que nós vamos fazer, não é? No âmbito da educação, com milhões de brasileiros que já se acostumaram a pensar que pode, né? Então, nós saímos de um governo que se debruçou, não é, nas políticas de ações afirmativas, né? Então, e essas políticas são políticas inclusivas, né? Então, que sai da lógica da exclusão que a população negra vivenciou até então, né? Então, eu penso nisso também e penso que pensar essa proposta que Temer tem para a educação, ela é reiterar o processo também positivista e excludente, no qual elimina a possibilidade da classe trabalhadora de pensar sobre a sua própria vida, não é? De pensar sobre as suas necessidades e, sobretudo, de impedir que essa população possa pensar nos programas e projetos que vão incidir na sua vida, né? Então, chamar essa MP, não é? E para assessorá-lo, não é? Bem dizer, empresários, não é? E mesmo a irmã de Sena, não é? A Viviane, com um pensamento que não tem nada a ver com aquilo que a gente tem construído no decorrer desses anos todos. Eu acredito muito também que esse evento, não é, que se faz hoje, com essa discussão, ele é o primeiro de uma sequência, não é, que nós com certeza iremos fazer no contexto do GT, não é, que é um GT que tem um nome específico agora, né, um GT que gênero e raça, etnia e as sexualidades, não é? Porque para localizar essa minoria, não é? Então, no GT Minorias é uma coisa assim muito ampla, né? Então a gente está tentando situar. E dentro dessa perspectiva, nós vamos discutir também a minuta que se desenhou no contexto da federação, né, do PROIFES nacional com esse GT, que eu acho que tem recomendações importantes que possam ser replicadas, né, em todo o Brasil. Eu acho que a Bahia, Salvador, a PUC, ela sai na frente, não é? Mas a recomendação é que esse debate possa acontecer em outras unidades também, em outros sindicatos filiados ao PROIFES. Então, eu acredito
que a gente possa tornar esse debate de gênero e raça mais contundente no âmbito da luta sindical, né? Porque não dá para separar essa questão de gênero e raça das demais questões. Eu acho que o sindicato também demorou para discutir isso. Eu acho que aliás, eu acho que a nação brasileira, né, a sociedade brasileira, ela ainda se pauta numa democracia racial que não existe, né? Então, eu acho que a gente inaugura uma outra forma de fazer a militância sindical, né? Então, eu acho que para mim está sendo muito importante essa participação também nesse grupo. Eu acho que é só.